Eu vim aqui no CNE defender a regulamentação de pedagogia da alternância aqui nessa sala, e assim, não, isso é muito, tal, não sei o quê. Hoje, dá-se conta disso. Como é que eu consigo trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Então, tem práticas de comunidade de aprendizagem muito já consolidadas e inteligentes, que, se a gente conseguir sistematizá-las e difundi-las, elas podem dar conta de parte desse desafio da heterogeneidade. A gente não precisa só a macro-regulação, é isso que eu estou falando. E, provavelmente, a gente consegue, mesmo com a ideia de um padrão mínimo, a gente consegue fazer uma coisa que, felizmente, a educação brasileira vê hoje. Esse processo não é linear de progressão. Uma vez que você chega a um determinado patamar, você consegue dar saltos, saltos discretos. Não é uma coisa assim, é todo um passinho atrás. Determinados padrões, eu consigo dar salto. Então, eu preciso dar essa arrumada. Então, é muito interessante, se nesse regime de colaboração, esse olhar produtivo do processo de... Ontem se falou da irrigação, né? Estava colocando, esse processo de conseguir transportar ambientes de aprendizagem, pensando territórios, ou pensando a densidade de uma escola com 2.000, 3.000 habitantes, 3.000 estudantes, né? Que é quase como se fosse uma cidade, em alguns lugares, né? Você tem uma escola que é uma cidade. E a gente conseguisse fazer essa inseminação cruzada aqui, essa fertilização cruzada, talvez a gente conseguisse, não é a salvação, por isso que eu estou falando de observação menor, complementar, mas dar conta de enfrentar parte desses desafios da diversidade que a gente tem e que solapam o projeto de sociedade. Obrigado, Ricardo. Agora eu vou ter que, vamos encerrar, primeiro pedir desculpas pelo tanto de perguntas que eu não consegui fazer da plateia, dos internautas, pedir, na verdade, implorar para que vocês sejam breves na palavra final, para podermos ter tempo de ouvir o professor Fernando Almeida, sua árdua tarefa de resumir tudo isso que foi conversado aqui. E eu vou começar com a professora Vilma. Eu, né? Que bom. Olha, um bom debate, levantou uma série de coisas que cada um de nós tem presenciado, e acho que cria espaço para a gente pensar a respeito de que mais do que mecanismos de salvação, tipo, quando a gente fizer um sistema nacional de educação, isso salva. Mais do que mecanismos, esse debate, esse diagnóstico, esse tipo de posicionamento em cima de questões difíceis, políticas, por exemplo, de financiamento, que vão dar conta. Eu só lembro que vou fazer terminando com defesa dos pequenos, porque a questão do currículo dos pequenos, a questão da possibilidade de aprendizagem pequena é outro nível que diferencia e desiguala as crianças. Se eu tiver uma creche onde simplesmente eu ponho lá para prestar atenção, tomar conta, alimentando, tudo bem, com uma pessoa leiga, ótimo, eu vou ter um desenvolvimento, uma iniciativa muito inferior do que se eu pusesse a mesma população numa outra creche com um tipo de programação mais estimulante. Então, a acomodação também de uma atitude mais de assistência às crianças é insuficiente, ela gera desigualdade. Ricardo. Uma observação para o todos, que acho que tem a ver com para todos pela educação, que eu acho que não é exatamente o tema, mas eu acho que a gente deu um avanço enorme nesses 7 anos, mas talvez caiba a nós todos aqui, mas Priscila, como nossa líder, nossa guia nesse processo, que essas 15, sobretudo as 5 primeiras, elas estão muito enunciadas, eu acho que a gente devia aí, MEC, secretários estaduais, Concede, Undime, secretários municipais, ir ainda para o debate público de sociedade sobre a sua pertinência, sobre a relevância. Eu acho que é curioso que a gente tem parte desse salto político, a gente já foi para vários pontos e ainda não enraizou na sociedade a defesa incondicional disso que a gente falou aqui, que a gente não qualificou, não especificou, perdão, que é a educação de qualidade. Então, a gente deu o salto, entendeu que acesso não é mais legal, vamos para aquelas metas, mas há algo que talvez no cotidiano, como atores políticos, inclusive com a responsabilidade de gestão que cada um tem, e os que não têm responsabilidade de gestão no seu dia a dia, talvez tenha que radicalizar isso, comprar essa, no seguinte sentido, só quero dar esse salto.
Sem isso, aquilo que o Toro falou lá no início não é consistente. Não se constrói um projeto ético de transformação da educação simplesmente, apesar de ser incontornável e fundamental, passei minha vida tentando discutir isso, mas simplesmente com um acordo entre as esferas de poder. Isso é incontornável. Temos que ter alinhamento. Mas a gente repensa esse espaço público para além da esfera governamental, que mobiliza a sociedade civil, que mobiliza os atores transformadores, as ONGs, que mobiliza o setor privado, que mobiliza simplesmente aqueles todos atores do cotidiano, os pais, as mães, os irmãos, os filhos, em torno dessa agenda. E se a gente não conseguir, tem impressão que eu estou querendo sublinhar aqui, de sensibilização, que eu acho que não está ganho. Eu não estou querendo fazer isso mais ou menos, só simplesmente um ponto que não foi claro. Esse aspecto de sensibilização, acho que faz parte da possibilidade de fazer um tecido político que construa essas trajetórias. Trajetórias que talvez, caminhos múltiplos, variados, singulares, com padrões, singulares sobre padrões, que a gente talvez consiga fazer uma coisa que só que eu queria trazer, que eu usei essa expressão meio solta, eu só quero trazer ela de novo. Eu acho que a gente está num momento ainda de trazer a república para dentro da educação, a república para dentro da sala de aula. Acho que o salto ainda se dá por republicanizar os sistemas de ensino. Isso implicará em como pensar democratização, justiça, equidade, várias das coisas que a gente está colocando aqui, que permitirá construir esse projeto ético de educação. Meu único temor, desculpa aqui colocado, eu sei que isso não era o objetivo, é que a gente convirja para uma sociedade mediana. Meu único temor é que, meu único aqui, tentando nesse ponto, que com a fronteira do conhecimento avançando, em velocidade muito mais rápida que a gente está conseguindo, a gente construa um padrão mediano da nossa inserção no mundo do conhecimento, da mundo da educação, que nos coloque numa posição quase incontornável daqui a 20 anos. Há 20 anos atrás, ou há 40 anos atrás, a gente perdeu vários momentos. Tá? A ditadura impôs, infelizmente, um padrão há 40 anos atrás. Eu me lembro que tem um artigo que eu fiz com o Ricardo, estava aqui ontem, que a gente chamava Pelo Fim das Décadas Perdidas. Tá? E a década perdida em educação foi a década de 70. Demografia favorável, crescimento favorável, possibilidade. A ditadura, evidentemente, impôs limites estúpidos ao processo político como um todo, inclusive para a educação. Agora, acho que a gente, se não construir nesta trajetória, que eu estou brincando aqui com uma alegoria à republicanização, esse processo que a gente está falando, mesmo com o sentido da urgência, permitirá melhorias. Na educação, nós vamos melhorar incontornavelmente no ano de 2014, será que 2000, melhor que 13? 20 será melhor do que hoje. No entanto, poderá ser numa trajetória que nos coloque numa situação de equilíbrio muito precária. Acho que é uma agenda densa do ponto de vista da política, com todos os atores que estão aqui representados com os três chaves, mas para essa convergência, para esse espaço público. Eu não quero... É com muito otimismo que eu vejo o processo. No entanto, ele precisa ter saltos significativos. A trajetória média de evolução nos levará para uma posição que é uma posição de escanteio. A fronteira do conhecimento estará num padrão, as solicitações do mundo contemporâneo, com todas as competências e habilidades necessárias para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos, estarão dados e a gente ficará a meio do caminho. Acho que o sentido da urgência é como dar conta da transformação radical que foi colocada pelos três gestores que estão aqui responsáveis por hoje, mas, ao mesmo tempo, por essa mudança de trajetória. A gente tem que fletir a velocidade da trajetória. Então, basicamente, é como é que acelera a redução da desigualdade a partir do que a gente está construindo. Professora Regina, por favor. Bom, eu queria só retomar o que foi colocado aqui pela Emiliana, Zilma, Binho, Mozart, várias pessoas, a ênfase que nós temos dado à avaliação e ao gasto com a avaliação, né? Que teve um papel importantíssimo, todos nós sabemos, não vou retomar aqui, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar em oferecer subsídios e investir em insumos, materiais, formação, tudo que significa as condições de ultrapassagem dessa situação que a avaliação recorrentemente vem mostrando, né? Eu me pergunto por que agora que nós já estamos pensando isso, daí a discussão sobre currículo,
uma base curricular comum, tudo isso, porque em educação só se avalia o que se ensina, né? Ou só se deveria avaliar aquilo que se ensina. Eu me pergunto por que vamos, mais uma vez, né, gastarmos um dinheiro enorme numa prova de ciências, se não seria o caso de equipar as escolas com laboratórios de ciências, usar esse dinheiro com insumos para, daqui a 2 anos, por exemplo, avaliar a área de ciências, né? Então, mais uma vez, a gente vem avaliando uma disciplina que os professores têm poucas condições de ensinar, né? E vamos constatar, mais uma vez, que está uma tragédia, né? Então, eu fico pensando se aquele modelo da Olimpíada, Lelê, né, Ana Helena, por que a gente não pode fazer um modelo, né, de, durante 2 anos, insumos, no terceiro avaliação, mudar essa lógica que está tornando os professores muito pessimistas e desacreditados, né? Como é que a gente investe isso? Obrigado, professor Mozart. Pisando um pouco no acelerador. Isso. Olha, a gente está com 3 gestores públicos que eu os conheço de longas datas. São 3 craques para mim. O grande problema e o desafio deles é como alinhar o tempo político, que é o tempo da legitimidade, com o tempo operacional. E eu acho que vocês só vão conseguir fazer isso bem se conseguirem alinhar bem com a sociedade, trazendo a sociedade, e vocês têm essa característica. Eu acho que o Brasil, esses alinhamentos, raramente você tem. Eu acho que a gente não pode perder. E aí, Binho, eu queria... você falou uma coisa que, para mim, o seu início ali, quando você disse, realmente me deixou muito otimista em relação àquele monitoramento da sociedade, em relação ao acompanhamento. Só que a gente tem que tornar isso, Binho, de que fique de tal maneira um bem da sociedade e não um bem de governo. Porque nós passamos. E aí vem um outro que diz, não, aquilo, olha, era bom, mas faltou isso, faltou aquilo. Aí volta tudo de novo. A descontinuidade é um dos piores problemas que a gente tem na vida educacional brasileira. Então, a gente não pode perder essa capacidade intelectual de diálogo, de fomentar essa relação com a sociedade que vocês têm, em áreas estratégicas, no Estado, no município e no governo federal. Então, o que eu desejo e peço muito a vocês é que esse diálogo que está sendo posto aqui deva ser algo que vocês têm que saber, com a capacidade intelectual que vocês têm, de ganhar o tempo político com o tempo operacional, para que a nação brasileira possa, de fato, ter esse legado de um trabalho sério que eu sei que vocês vão fazer e estão fazendo. Então, esse é o desafio que essa mesa deixa do ponto de vista da articulação com a sociedade. E aí, ao todos, um recado. Eu acho que faltou alguém aqui nessa mesa, ou nas outras 4 mesas, a universidade. Não, mas a universidade, pró-reitores de graduação. Eu acho que a gente precisa trazer quem tem a responsabilidade, Pri, pela formação, para que eles possam ver o que a gente está sentindo. Os pró-reitores também, em geral, não chamam os secretários de educação. Então, se isso não acontece espontaneamente, eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que colocar isso no debate. Vai ser um debate acalorado, bom e positivo, mas a gente está fazendo isso aqui pelo bem da sociedade. E eu queria dar essa sugestão para o nosso 3º congresso. Uma mesa que se discuta uma política integrada do ensino superior, de quem forma, com quem está na educação básica, e que, a partir dessa discussão, desse aprofundamento, a gente comece a tirar um pacto da sociedade que alinhe, exatamente, universidade com a educação básica. Se a gente não fizer isso, eu acho que a gente vai perder um time, e é papel dos movimentos sociais buscarem também esse caminho. Obrigado. Obrigado. Uma pena que o professor Mozart não é mais presidente da Andif, senão a gente podia todas as críticas direcionar a você como presidente da Andif na época, mas... Góes me aperreou muito tudo isso. Emiliano, por favor. Bueno, eu queria agradecer poder participar dessa mesa. Foi uma discussão muito rica e a gente percebe muito interesse entre todos os atores por fazer alguma coisa para melhorar a qualidade da educação no Brasil para todos.
Eu acho que a situação de emergência é um fator que vai levar a tomar umas decisões que às vezes são difíceis de serem tomadas. Mas também, como dizia Mozart, é importante saber que as reformas profundas levam um tempo e exigem perseverança. E por isso que as reformas que estejam baseadas na evidência daquilo que funcionou no Brasil e em outros lugares, quando existe uma evidência sólida, dá para acomodar as bases pelo caminho. Fiquei surpresa, como nessa última discussão, os comentários, quando a pergunta era da equidade, que foi enfocada no aspecto do CAC, de ter um mínimo de padronização. E a Agência Internacional sugere que, além disso, é a diferenciação dos recursos que são dados às escolas e aos alunos mais vulneráveis. Porque essa diferença coloca num patamar igual aos desiguais, para potencializar no máximo os recursos. E isso tem que ter uma asignação diferenciada, os insumos físicos e, principalmente, o recurso mais importante, e termino aí, que é o professor. Dar os melhores professores para aquela localidade que mais precisa. Na abertura, naquele vídeo inicial, né, a arte inicial que coloca lá a participação da população era um monte de, se eu me lembro bem, era um monte de ponto de interrogação, né? Lá no sul do Brasil, a gente tem uma campanha do Grupo RBS lá, que está há 2 anos, se chama Educação Precisa de Respostas. E, na verdade, há muitas perguntas sobre o que fazer com a educação. E a dificuldade está em nós, gestores, como disse o Mozart, conseguirmos dar respostas a isso no tempo necessário para ser realizado. De maneira geral, eu sempre coloco lá de que uma educação de qualidade ela tem uma sequência de círculos concêntricos, que começa lá, como principal, o foco no aluno. É óbvio, no aluno, no estudante, na criança, no jovem. É para ele que existe a educação, é para ele que está sendo desenvolvida a escola. No entorno desse aluno tem que ter um professor que inspire esse aluno, que obviamente é um professor competente, motivado, mas que principalmente leva inspiração para esse aluno. Agora, esse professor não vai conseguir inspirar se ele não tiver à mão dele um projeto pedagógico e práticas pedagógicas que sejam eficazes na hora de trabalhar com esse aluno. Agora, esse projeto pedagógico, junto com esse professor, não vai fazer a diferença com o aluno se a gente não tiver uma gestão eficiente no âmbito da escola. Gestores preparados para dar as devidas condições para que a escola, para que o professor possa funcionar. Agora, isso é dentro do ambiente escolar, só que não para aí. Educação de qualidade envolve necessariamente pais que acompanham seus filhos no processo educacional. Comunidades que abracem a escola, para que a escola não fique abandonada, e a gente vê, principalmente nos grandes centros e áreas vulneráveis socialmente, às vezes a escola totalmente abandonada. E, para finalizar, uma sociedade que priorize a educação. Só que a minha pergunta é, a sociedade brasileira prioriza a educação? Porque não é o que as pesquisas apontam. Todo mundo considera a educação importante, mas pouquíssimos priorizam. O dado de 2010, que eu utilizo numa palestra que eu faço, de uma pesquisa realizada sobre o que era prioridade na eleição presidencial para a população brasileira, colocava saúde em primeiro lugar, segurança em segundo, emprego em terceiro e educação em quarto, com um percentual bem atrás dos outros 3. E a gente sabe que educação resolve os 3 primeiros. Definitivamente resolve os 3 primeiros. Agora, o pior, gente, é além de não ter essa priorização, todo mundo considerar importante não ter essa priorização, é a gente ver que há um paradigma para a sociedade brasileira que educação de qualidade será resolvida com infraestrutura boa na escola, professor bem remunerado e tecnologia da informação disponível para o aluno. E a gente sabe que essas 3 coisas, se são importantes, elas são base e fundamento para que um bom projeto pedagógico, para que uma boa estrutura curricular, para que aquilo que o Toro falou aqui na abertura, de que currículo não é apenas o que você vai ensinar dentro da sala de aula lá num determinado momento, mas a integração desse conhecimento com tudo que significa o ambiente escolar, é isso que vai fazer a diferença. E enquanto a gente não conseguir trazer à pauta essa questão do currículo,
para quem a escola está vinculada. O relatório da OCDE de Santa Catarina em 2010 coloca isso claramente. A avaliação que foi feita diz lá de que, no Estado, havia uma preocupação muito superior a insumo do que necessariamente a resultado educacional. Então, enquanto a gente continuar com essa inversão do que é insumo em relação ao resultado educacional, a gente não consegue fazer com que a educação avance. E aí a sociedade tem que efetivamente priorizar. Agora, numa sociedade que dá nota acima de 8 para a sua escola, quando a gente sabe que há tantos problemas para serem resolvidos, continua sendo uma sociedade que continua entendendo que a educação é importante, porém, ela não será prioridade para as pessoas que vão fazer a diferença. E pai que não consegue acompanhar o que seu filho deveria aprender naquela determinada série, naquela determinada aula, é um pai que vai se alienar no acompanhamento da educação, e é ele que vai fazer a média da sociedade brasileira em relação à priorização da educação. Então, essa priorização, esse trabalho de colocar o aspecto pedagógico como principal no processo educacional, eu acho que é o grande avanço que a gente tem que fazer, e fazer todos os entes federados e a sociedade como um todo agirem em conjunto. Obrigado, secretário. Secretário Calegari. Eu vou ser breve mesmo, mas primeiro cumprimentar a realização desse segundo congresso aqui do Todos, e começar dizendo que eu sou um otimista em matéria da educação brasileira, mas e não ingênuo, né? Porque acho que quem hoje está na lide diária da gestão sabe que a quantidade de dificuldades que temos que enfrentar sempre, né? E, sobretudo, as dificuldades que têm sido enfrentadas todos os dias, né, nas escolas públicas brasileiras, por professores, gestores, alunos, pais e alunos. Mas que, apesar dessas dificuldades, é inegável que nós temos encontrado hoje uma situação que eu acho que é excepcional, né? Porque nós temos, primeiro, fazendo aqui só um contraponto para ilustrar, né, o que o Eduardo acabou de dizer, eu tenho mais do que uma crença, uma convicção de que a população brasileira dá enorme importância para a educação para as crianças, né? Talvez ela não tenha conseguido, e essa é a nossa tarefa, se apropriar, né, de elementos mais contemporâneos do que é a educação de um país que sempre sonegou a educação, inclusive sonegou o acesso à escola como uma sonegação básica do processo educacional. Hoje, muitas crianças têm acesso à escola, embora parte delas, sobretudo as crianças pequenas, ainda tem sido, a elas tem sido sonegado o acesso até a uma instituição educacional, crianças de 0 a 3 anos, sobretudo. Mas a apropriação por parte, a formação de uma consciência cidadã no Brasil a respeito de educação de qualidade, com qualidade social, é algo que está sendo construído. E todos nós que estamos na linha de frente, né, do campo do atrito e da gestão, somos capazes de dar inúmeros depoimentos, diários até, de como é que a população hoje vai, com grande velocidade e qualidade, se apropriando da ideia de uma educação de qualidade, como um direito, né, e um direito social e um direito político, que vai ser cada vez mais exigido nos vários processos democráticos. Então, mesmo esses acontecimentos que esse ano abalaram de uma maneira, enfim, diferenciada até o país, né, essas manifestações todas, eu acho que devemos tomar isso como uma espécie de clamor de urgência da sociedade brasileira para que avancemos mais, para que nós tenhamos coragem de ousar, porque é muito fácil, né, dentro de um ambiente democrático, que nós fiquemos tomados por paralisia, por conta de hesitações próprias de quem não tem exata certeza ou exato consenso do que deve ser tomado. Agora, governos são eleitos num processo democrático para governarem. Nós temos que entender isso, para tomarem atitudes, para, inclusive, errar fazendo, porque o que não pode fazer, não fazer, né, e ficar quieto, no momento em que aquilo que a população, aqui no primeiro painel, né, foram quase todas elas críticas, né, ao que está faltando isso, faltando aquilo, e é verdade, quer dizer, a população tem essa consciência, mas tem a consciência também, essa consciência, acho que todos nós que estamos aqui reunidos temos com clareza, de que temos muita coisa construída, um sistema de financiamento nacional que está funcionando e vai continuar irrigando o sistema de educação no Brasil, um sistema de livros didáticos que chega hoje na hora certa e é cada vez melhor,
um sistema universitário que, se não está atendendo, né, de formação inicial de professores, aquilo que nós precisamos, mas ele está montado para fazer isso. Em muitos lugares está fazendo bem, e se está fazendo bem em alguns lugares, pode fazer bem em todos os lugares e para todos. Quer dizer, então, muitos caminhos, eu acho que, aqui sem querer me estender, eles estão dados, né? E, portanto, o nosso papel é fazer com que a pedra role montanha abaixo. Nós temos que compreender que, em matéria de educação, não tem que ter a presunção, né, de querer controlar todas as coisas. E outra, em matéria de políticas sociais, em matéria de educação, nós não podemos contar só com a nossa própria energia do sistema educacional. Nós temos que mobilizar outras energias. O Eduardo falou bem, a energia da família, ela tem que ser necessariamente mobilizada, sem a qual nós não vamos conseguir chegar a nenhum resultado. Então, eu quero mais uma vez dizer que há esse tipo de encontro, né, que o Deleuze já falava que os homens sábios são aqueles que fazem os encontros que querem, fazem acontecer os encontros que querem ter. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar, né, porque é o papel do Todos pela Educação, como organização da sociedade civil, né, que nos anima, né, nos empurra, né, que nos dá o respaldo para a gente ousar e cumprir com as nossas responsabilidades como cidadãos brasileiros. Então, parabéns a todos. Obrigado. Obrigado. Professor Binho Marques. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer a realização do evento, os organizadores. Eu acho que o que a gente precisa é isso, é não colocar nada debaixo do tapete, explicitar as diferenças, debater, porque nós estamos num momento rico e só assim a gente vai para frente, viu? Então, toda a equipe do Todos, e quero também parabenizar a bravura do nosso mediador, que teve uma missão muito difícil, e pior ainda do nosso relator, que eu não sei como é que ele vai fazer com tudo isso. Vai ser muito complicado, mas, enfim, eu achei essa uma oportunidade muito interessante, muito bacana para a gente explicitar aquilo que está guardado. A gente não pode ficar empurrando nada com a barriga, a gente não pode dourar a pílula, esse debate precisa continuar, ainda tem muita coisa. E, para finalizar, então, eu queria tentar rapidamente falar de 2 pontos que a gente não teve tempo de falar, que não vai dar para aprofundar, mas pelo menos para ficar no oxigênio. Eu sei que à tarde tem um debate sobre o assunto, a gente vai continuar, para pelo menos a gente ficar pensando sobre 2 aspectos que, para mim, são fundamentais. Um deles é a Lei de Responsabilidade Educacional, que está na pauta, e o outro é sobre a valorização dos professores. Para mim é fundamental, né? Para mim é o cerne, né, da questão. Concordo com a minha amiga que esse é o ponto-chave. O professor valorizado, hoje a gente não tem juventude querendo fazer curso de licenciatura. Nós não temos professores, antigamente a gente não tinha professores de matemática, física, e hoje não tem professores mais, porque ninguém quer mais ingressar nos cursos de licenciatura, não existe a valorização pela sociedade, enfim, as carreiras estão com salários extremamente baixos, e ela precisa ser uma carreira extremamente atrativa. Nós temos a lei do piso, que foi um grande avanço. Mas o problema que nós temos é que existe uma incompatibilidade entre o piso e as carreiras. Então, o piso se torna cada vez mais inviável se a gente não enfrentar o problema da carreira. E nós não temos um parâmetro de carreira que seja sustentável para os municípios e que seja atraente. Nós temos carreiras que, de um modo geral, são extremamente extensas, com salários que vão melhorar no final da carreira perto da aposentadoria. E não tem salários atrativos no começo da carreira. Então, o Ministério da Educação está dialogando fortemente com a Undime, com o SED e com a CNTE, para que a gente possa construir parâmetros de carreira que seja uma carreira atraente, uma carreira que o professor se sinta valorizado, que a sociedade reconheça que ali tem um profissional de qualidade, e estamos avançando também, concluindo já a produção de um software, especialmente para as pequenas prefeituras, poderem modelarem as carreiras de parâmetros claros, né, e debater com esse Conselho Nacional aqui, que a gente já começou uma conversa, sobre parâmetros que não sejam tão genéricos, mas que caminhem para a definição da sua dimensão, etc. Não vou me aprofundar aqui, que o tempo não dá. Mas eu acho o seguinte, nós precisamos discutir carreira de professor. O salário tem uma vinculação clara com a carreira, senão nós viabilizamos a valorização, e nós precisamos de bons profissionais nessa área. A gente perde os profissionais para as outras áreas, os melhores. Isso, para mim, é a chave de tudo. E a Lei de Responsabilidade Educacional, nós corremos o erro quando achamos que ela é semelhante à Lei de Responsabilidade Fiscal.
A lei de responsabilidade fiscal, não estou julgando aqui a qualidade dela ou não, mas ela tem uma característica que é o seguinte: o gestor tem governabilidade sobre suas obrigações. As obrigações da lei de responsabilidade fiscal são claras e o gestor tem responsabilidade, tem autonomia e tem governabilidade sobre elas. O que está se desenhando sobre lei de responsabilidade educacional, e aí nós temos 15 projetos, aqui a professora Raquel Teixeira, que começou esse debate, é um debate interessante, porque coloca em pauta a responsabilização, isso é fundamental, ninguém é contra a responsabilização, mas nós precisamos tomar muito cuidado sobre discutir o detalhe da lei. A gente não pode, só porque nós concordamos com a responsabilização, concordar com qualquer lei. Então, existe agora um 16º projeto sendo discutido, e, pelo que eu percebo, que ele ainda não foi apresentado publicamente, mas do debate do relator Raul Henry, é que ele está muito preso ao IDEB. A lei de responsabilidade fiscal não vai... Eu fui governador durante 4 anos, ninguém me avaliou se eu fui um bom... A lei de responsabilidade fiscal ficou preocupada se eu gastei corretamente os recursos ou não dentro dos limites, mas não quis saber se eu fiz mais ou menos inclusão social. Ela não avaliou isso. A lei de responsabilidade educacional é diferente da lei de responsabilidade fiscal, porque ela quer julgar o resultado. Então, ela está vinculando muito ao IDEB. E aqui a gente viu a Zilma e a Regina, muito sabiamente, falando das fragilidades do nosso sistema de avaliação. Ora, o IDEB, ele não avalia a qualidade da gestão. Não avalia se o Calegari... Não vai avaliar se o Calegari foi um bom secretário ou não. Eu fui secretário de Educação e eu fiz mudanças duras durante 4 anos, que o meu IDEB caiu, e eu sabia que ia cair, porque depois ele ia crescer de maneira sustentável, como cresceu. E ele cresceu feito foguete, e eu só fui ter os benefícios 8 anos depois, como governador. Agora, é uma lei que tenta premiar alguém que está colhendo os frutos de outro, e pode prejudicar alguém que fez medidas duras, por exemplo, importantes, colocar os pobres na escola, isso pode cair o IDEB. Colocar as pessoas com deficiência, isso cai o IDEB, tem que ser feito. Colocar quem não está trabalhando para trabalhar, tem que ser feito, mas no começo cai, porque ela está fora da sala de aula. Foi o que eu fiz, botei para trabalhar, derrubei escola, reconstruí escola, diminui escolas muito grandes. No começo, cai IDEB. Então, quem faz seriamente a coisa tem que ter coragem de assumir, vai cair, mas tem que ter uma visão histórica, né? Um projeto de Estado e não de governo. O que pode acontecer numa lei como essa é uma tentativa de manipulação de IDEB para você ter resultado rápido e ser premiado, ser bonitinho e bacana. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí, a gente também não tem claro, nós não temos um sistema nacional de educação, as responsabilidades não estão claras. Agora, vai querer empurrar dentro dessa lei, definir as responsabilidades, a gente corre o risco de simplificar uma coisa que é altamente complexa e importante. Então, vai dizer, o município faz isso, o Estado faz aquilo. Não, eles têm que fazer juntos. E como é que define isso? O debate dessa lei foi o resultado de, sei lá, 13, 15 audiências públicas. Isso resolve um pacto federativo que tem que ser construído? Não resolve. Nós precisamos discutir o Sistema Nacional de Educação com seriedade e nós não podemos achar a solução mágica para as coisas. Então, isso é sério e eu estou muito preocupado com essa nossa pressa, nossa ansiedade de resolver os problemas. O Brasil tem essa coisa de resolver com toques de mágica os problemas da educação. Tem problema? Tem problema, mas vamos discutir com seriedade como a gente está fazendo aqui. Coloca na mesa os problemas, discute. Eu participei da audiência pública sobre essa lei, falei muito, mas o relator decide se coloca ou não. Não é assim que se faz. Tem que ter um pacto federativo, tem que chamar município, Estado, todo mundo para discutir e chegar a um acordo e ver realmente o que é que tem evidência. O relator está já definindo o que são os padrões mínimos. Já viu a confusão aqui nossa sobre o padrão mínimo. Aí ele vai sozinho e define isso. Não é assim, isso não é brincadeira. Então, eu queria colocar aqui no Oxigênio, não vou estar no debate sobre esse assunto, infelizmente, mas eu queria já colocar aqui as minhas preocupações sobre esse assunto e dizer que plano de carreira é fundamental. O professor tem que ganhar bem, tem que ser valorizado e tem que ser sustentável também para o município bancar isso. E tem como fazer isso, né? O Acre saiu dos piores salários e teve o melhor salário do Brasil com ajustes, com a arrumação, não deixar a gente sem trabalhar, botar para trabalhar, não ficar a gente a serviço de deputado, não ficar a gente fora da escola. Com seriedade, com regra, isso é possível. Obrigado, secretário. Para finalizar, a professora Ana Helena. Obrigada. Bom, acho que foi bom o Binho trazer a valorização do professor, era um tópico que eu também estava sentindo falta, né?
Então, acho que, para finalizar, eu vou trazer a figura do professor. Recentemente, eu ouvi a Pilar fazer uma analogia entre o professor e um malabarista. Então, eu vou usar essa analogia, né? Ela dizia que o professor é como um malabarista. Ele está andando numa corda bamba, né? E lá ele faz todas as piruetas. E para ele poder andar, fazer as piruetas com mais desenvoltura, com mais ousadia, e aí volta para a nossa questão da autonomia, é preciso ter uma rede bem sólida embaixo. Se ele tem essa rede embaixo, ele consegue inovar e se movimentar, né? E aí, lembrando disso, e vendo essa nossa discussão e a nossa conversa hoje, eu penso que o que é tecida essa rede, né? Essa rede, ela é tecida de vários fios. Então, alguns pontos que nós trouxemos nessa mesa, elas são importantes na tessitura dessa rede. Sem dúvida, um currículo claro, as expectativas de aprendizagem bem claras, uma formação, tanto inicial quanto continuada, consistente, né? E um sistema articulado e um apoio, e que não é responsabilidade, talvez, de nenhum dos entes federados, mas de uma maneira, dos três, de maneira articulada, e também da sociedade, né? Não é só das instâncias governamentais, mas também da sociedade. Então, acho que a gente tem que pensar e discutir encontros como esse, como é que a gente avança tecendo essa rede que vai dar essa sustentação para os nossos professores poderem, no dia a dia, terem autonomia, fazerem o seu malabarismo e ensinarem seus alunos. Obrigado, professora. Deixa eu chamar a Priscila Cruz aqui do Todos para dar um recado. Parece que o moderador não fez bem o papel dele, aí vamos ser punidos. Bem, então eu queria encerrar a mesa aqui e agradecer a todos vocês, e a gente precisaria de umas 3 mesas como essa aqui para dar conta das demandas e dos fios que foram surgindo, né? Enfim, mas vamos lá que o pessoal já está com fome. Muito obrigado. Priscila. Eu só queria aqui pedir licença e desculpas aqui para a mesa. Foi ótima a moderação, viu, Antônio? Foi ótima mesmo. Mas é só porque acho que está todo mundo com fome, cansado, precisando de um break. Então, a gente confabulou ali. É que nem autor de novela, né? Tem que ficar para o próximo capítulo o resumo, a síntese do Fernando. Assim, todo mundo chega com bastante vontade de assistir a 4ª sessão também. Então, vamos sair para o almoço. Às 14 horas a gente retorna. O Fernando vai fazer a sua síntese no início da 4ª sessão. Então, faço aqui o convite para todos vocês que ficaram nessa sessão para ouvir a síntese do Fernando, para ver se ele também fez direitinho o trabalho dele. Mas também até tem uma grande vantagem, porque aí a 4ª sessão também já se inicia imbuída de tudo aquilo que foi discutido nessa 3ª, porque essa era a ideia do Congresso, da gente poder ligar todas as sessões. Então, vamos para o almoço, às 14 horas estamos de volta. Muito obrigada a todos vocês.